Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre genética e biotecnologia. É o nosso capítulo 12. Peguem o livro de vocês para que vocês possam acompanhar e marcar as dúvidas para a gente tirar essas dúvidas na nossa aula no Google Class. A primeira coisa que a gente precisa falar é a respeito da manipulação genética. Então, lembrando da nossa última aula, nós vimos que Mendel foi o responsável por determinar as bases da transmissão das características hereditárias. Obviamente, ele foi o primeiro e esses estudos eles progrediram até chegar ao que temos hoje com os estudos e as técnicas de engenharia genética e biotecnologia. No Brasil, nós temos a Embrapa como uma referência nessas áreas, tanto de engenharia genética quanto de biotecnologia, no desenvolvimento de vários estudos, nessas áreas. Então, vamos ver alguns momentos. Primeiro, antes da manipulação genética, ocorria o melhoramento por cruzamentos controlados. Esses cruzamentos, eles eram baseados na observação cuidadosa das características desejáveis. Então, pegava-se um macho e uma fêmea de uma determinada espécie que tinham a característica desejada e eles eram cruzados para que os seus filhotes também apresentassem as características desejáveis. Isso era o melhoramento por cruzamentos controlados. Um segundo momento, já com as técnicas de manipulação genética, poucos cruzamentos tradicionais são realizados. Então, utiliza-se as técnicas de reprodução assistida, como, por exemplo, a inseminação artificial e a implantação de embriões produzidos em laboratório. Então, muito da parte da agricultura, da parte da pecuária, utiliza essas técnicas que já lançam mão, de estudos mais recentes para desenvolvê-las. Relembrando, então, a nossa aula passada, nós vimos que a primeira lei de Mendel é a lei da segregação. Essa lei permite que a gente preveja possíveis combinações entre os genótipos, e que a gente compreenda como é que algumas características são transmitidas. Então, isso é possível graças às descobertas de Mendel que originaram a lei da segregação. Nós vamos utilizar como exemplo o albinismo, que é uma característica determinada por um par de genes. O que é o albinismo? É uma condição onde a pessoa não produz a melanina. A melanina é um pigmento que confere uma coloração tanto aos cabelos quanto aos pelos, a íris nos olhos e a pele. E ela protege contra os efeitos prejudiciais dos raios solares. Então, pessoas albinas não conseguem produzir esse pigmento. Os albinos, eles têm o genótipo homozigoto recessivo. Como vocês observam aqui, eles são azinho-azinho. Os indivíduos que têm pele normal, eles são ou homozigoto dominante, azão-azão, ou heterozigotos, azão-azinho. Então, nesse caso do nosso exemplo, a condição albinismo é determinada por alelo recessivo. Primeira coisa que a gente tem como pergunta e que vocês têm aí, inclusive, que responder no livro é: qual é a chance do casal observado aí embaixo, do casal de gatinhos aqui, ó, ter um filhote com a característica da mãe, tá? Então, a gente observa que nós temos a geração parental, indicada aqui pelo P, o gato albino, azinho-azinho, e o gato preto, com coloração azão-azão, tá? Então, nós vamos observar o resultado desse cruzamento para que a gente possa responder a essa questão. Essa outra imagem só para que a gente veja, como é a característica fenotípica do indivíduo com o albinismo. Bom, quando a gente faz o cruzamento desses indivíduos da geração parental, nós temos aqui dentro do quadrado de Punnett
O genótipo materno, então a mãe, azinho, azinho. E o genótipo paterno, o pai, azão, azão. Observa que a gente coloca as letras em quadradinhos separados, porque cada quadradinho desse, né, tanto da linha externa quanto da coluna externa do quadrado de Punnett, cada quadradinho representa um gameta. Esses quadradinhos internos, eles são reservados para que a gente indique os genótipos resultantes do cruzamento. Então, azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. E, novamente, azão com azinho, azão, azinho. Então, para a pergunta anterior, deixa eu voltar. Opa, errei. Qual a chance desse casal ter um filhote com a característica da mãe, que é a albina? O resultado é nenhuma chance, zero. Todos esses filhotes que nascerão desse cruzamento, eles terão a produção da melanina, então eles terão coloração. Segunda pergunta: qual a chance do cruzamento entre indivíduos da F1, ou seja, entre esses indivíduos aqui, eles são a F1, a primeira geração de filhotes, né? Qual a chance do cruzamento entre indivíduos de F1 originar filhotes com a característica da avó, ou seja, albinos? Todos os indivíduos da F1 são heterozigotos, então colocamos aqui os gametas de um heterozigoto e aqui os gametas de outro heterozigoto. Quando a gente faz o cruzamento, azão com azão, 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 azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho, a gente sempre indica o dominante na frente. Azinho com azinho, azinho, azinho. Nesse caso, existe a possibilidade de nascer filhote com o genótipo da avó, que é o azinho, azinho. A avó era albina, né? Então, 25% de chance, ou 1/4. Por que 25%? Nós temos 4 quadradinhos de resultado. Se nós pensarmos que esses 4 quadrados representam o nosso 100%, 100 dividido por 4, 25. Cada quadradinho representa 25% de chance. Um quadradinho apenas tem o genótipo que a gente está querendo encontrar, então 25% de chance, ok? Como a gente observa aqui. O resultado desse cruzamento origina a geração F2, segunda geração de filhotes. Uma outra coisa importante desse capítulo é a questão para que a gente possa aprender os heredogramas. O que são os heredogramas? Eles são representações gráficas das relações de parentesco entre os indivíduos pertencentes a uma família. Esses heredogramas, eles possibilitam visualizar o padrão de manifestação de uma característica ao longo das gerações, tá? Então, nesse caso, nós utilizamos símbolos para representar os indivíduos de uma determinada família ao longo das gerações. Os indivíduos que aparecem nos heredogramas pintados, eles são indivíduos que apresentam a característica que a gente está estudando. Os indivíduos que aparecem não pintados são indivíduos que não apresentam a característica em estudo. Então, aqui dentro desse quadrado vermelho, nós temos os principais símbolos utilizados na confecção dos heredogramas. Então, observa, quadradinho representa o homem, bolinha representa a mulher. Esse losango, que está como ignorado, é para casos em que não se conhece o sexo do indivíduo. Então, existem alguns problemas, algumas questões que tratam assim: o casal teve 3 crianças, mas não diz qual é o sexo dessas 3 crianças. Então, a gente representa as 3 crianças com esse losango, porque nós não conhecemos o sexo daqueles indivíduos. Quando esses indivíduos, tanto bolinha quanto quadradinho, né?
ou seja, tanto homens quanto mulheres, estão pintados, né, se apresentam dessa forma pintados, significa que esses indivíduos eles apresentam a característica da qual nós estamos tratando no heredograma. Nós já vamos ver no exemplo. Quando a gente coloca uma linha horizontal unindo um homem a uma mulher, isso representa casamento. Se são duas linhas horizontais, nós estamos indicando casamento consanguíneo. O que é casamento consanguíneo? Casamento entre parentes, né? Entre parentes próximos, ok? Se a gente quer indicar que daquele casamento nasceu um filho ou uma filha, a gente puxa um tracinho vertical a partir do traço horizontal de casamento e aí a gente indica um filho ou uma filha. Se são mais filhos, a gente precisa representar dessa forma aqui, ó. Então, ó, você tá vendo um homem e uma mulher casados, tracinho horizontal. Desse tracinho horizontal do casamento, a gente puxou um traço vertical. Desse traço vertical, nós puxamos um outro traço horizontal, onde nós indicamos todos os filhos que nasceram daquele casamento, tá ok? Precisa ser representado desta maneira, certinho como está aqui. Quando a gente tem um indivíduo, pode ser um homem ou uma mulher, com esse traço, significa que ele faleceu, né? Gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos, são representados assim, dessa forma. E gêmeos dizigóticos, dessa outra maneira aqui. Não aparece tanto nos heredogramas, mas é importante a gente saber. Vamos ver o exemplo. Então, nós estamos utilizando como exemplo um heredograma que mostra o lobo da orelha, tá? Então, pessoas que têm o lobo da orelha preso, como nós estamos vendo aqui, ou aderido, são pessoas homozigotas recessivas, azinho, azinho. Pessoas que apresentam o lobo da orelha livre, tá? São pessoas ou homozigotas dominantes ou heterozigotas. Então, observa que nós temos aqui um heredograma montado para uma determinada família. E nesta família, nós estamos observando a característica lobo da orelha. Os indivíduos pintados que nós estamos vendo aqui são indivíduos que apresentam o lobo da orelha preso, tá? Então, geração 1, que é essa primeira linha, nós temos o indivíduo 1 e 2. Geração 2, que é essa segunda linha, nós temos os indivíduos 1, 2, 3, 4 e 5. E geração 3, que é essa terceira linha, nós temos os indivíduos 1 e 2. Observe que nós temos na geração 2 os indivíduos 2 e 5 com o lobo da orelha preso e na geração 3 o indivíduo 2 também com o lobo da orelha preso. Se nós tivéssemos que indicar os genótipos de todos esses indivíduos, assim como vocês precisam responder aí no livro, como nós indicaríamos? Quem não está pintado no heredograma tem o lobo da orelha livre, ou seja, ou esses indivíduos são azão, azão, ou esses indivíduos são azão, azinho, correto? Então, aqui nós teremos o seguinte: os indivíduos 1 e 2, eles precisam ser heterozigotos, azão, azinho. Por que heterozigotos? Porque eles tiveram uma filha, ó, repara que essa mulher 2 da geração 2 é filha desse casal. Olha aqui a indicação de filiação dela, tá? Então, ela é filha desse casal. Para esse casal conseguir ter uma filha com o lobo da orelha preso, ou seja, uma filha azinho, azinho, a mãe tem que ter um azinho e o pai tem que ter um azinho. Um azinho da mãe com um azinho do pai é capaz de formar essa filha azinho, azinho, com o lobo da orelha preso, ok?
Essa outra filha aqui, ó, número 4, ela tem um asão, porque ela tem o lobo da orelha livre, e ela também tem um azinho, porque ela teve um filho azinho, com o lobo da orelha preso. Então, essa mulher se casou com um homem azinho, e eles tiveram um filho azinho. Esse azinho do filho, um azinho veio do pai, o outro azinho tem que ter vindo da mãe. Isso indica pra gente que essa mulher 4 da geração 2, ela é azinho, certo? Bom, falta quem na geração 2? Falta o indivíduo 1 e falta o indivíduo 3. O indivíduo 1, que casou, né, com a filha do casal, a filha que tem a orelha presa, eles tiveram uma filha também, só que com a orelha livre, tá? Então, esse indivíduo 1, ele tem um asão, porque ele tem o lobo da orelha livre, e ele mandou esse asão para a filha, para que essa filha pudesse ter o lobo da orelha livre também, tá? Então, essa filha recebeu um asão do pai e um azinho da mãe. Essa filha é heterozigota. E esse pai? Esse pai, ele tem um asão, isso a gente já sabe, porque ele tem a característica, ó, lobo da orelha livre. Mas ele pode ser tanto asão quanto azinho, né? Nesse caso, desse indivíduo 1, a gente não consegue ter certeza. Assim como no caso desse indivíduo 3. Ele tem um asão, porque ele tem o lobo da orelha livre, mas ele pode ser tanto asão quanto azinho, que ele terá o lobo da orelha livre. Como nós não temos a representação aqui de casamento dele, nem dos filhos, né? A gente não consegue também ter a certeza desse indivíduo 3. Então, nesse heredograma, a gente conseguiu identificar o genótipo de todo mundo, mas do indivíduo 1 e do indivíduo 3 da geração 2, nós não conseguimos ter certeza, porque eles podem ser tanto asão quanto azinho. Bom, deixa eu voltar. Isso que nós falamos aqui, né? Esse exemplo que nós vimos, né? Nesse exemplo estão as respostas de alguns exercícios que vocês têm aí no livro. Então, vocês podem completar algumas questões que tratam a respeito dos cruzamentos e tratam a respeito da indicação dos genótipos aqui desse heredograma, que é o mesmo heredograma que vocês têm aí como exemplo no livro, ok? Continuando, então, a parte final do capítulo fala a respeito da revolução genética. A primeira coisa para falar é a respeito da biotecnologia, que, na verdade, ela representa o conhecimento de diversas áreas e técnicas que usam os seres vivos em processos tanto artesanais quanto industriais, e esses processos eles visam a produção de serviços ou produtos de interesse humano. Então, a biotecnologia, ela tem diversas aplicações importantes para nós. Aqui nós temos listadas algumas dessas aplicações. Então, por exemplo, produção de medicamentos e cura de doenças, comprovação de autoria criminal. Então, exames de DNA conseguem identificar as possíveis pessoas que cometeram crimes, né? Aumento da produção e geração de energia, conservação de áreas naturais. Então, esses são apenas alguns exemplos dos quais as técnicas de biotecnologia são capazes de promover, né, pesquisas e estudos que tenham esses objetivos, ou seja, que sejam de interesse humano, ok?
Quando a gente fala de engenharia genética, a gente está falando de técnicas de manipulação do material genético, de técnicas de manipulação do DNA. O livro de vocês coloca como um exemplo, e na verdade é um exemplo bastante importante, e foi logo um dos primeiros a ser feitos pela engenharia genética, foi a produção artificial de insulina humana, né? Então, com a tecnologia da engenharia genética, as pessoas que precisam utilizar a insulina, elas deixaram de ficar reféns da produção de insulina de outros organismos, de outros mamíferos, e foi possível a produção artificial de insulina humana. Então, o controle, né, da diabetes ficou muito mais eficiente e as pessoas conseguiram realizar, né, o tratamento de maneira eficaz. Também em relação ao projeto Genoma Humano, o que é esse projeto, né? Na verdade, o que foi? Ele já foi concluído. O projeto Genoma Humano, ele teve o objetivo de mapear o genoma da espécie humana, ou seja, sequenciar todos os pares de base do DNA da espécie humana, para que fosse possível iniciar a compreensão dos genes. Então, para que os pesquisadores pudessem entender quais eram os genes e quais eram as suas funções, primeiramente foi preciso fazer o sequenciamento desse material genético humano. Os testes de DNA, eles começaram a ser feitos, ser utilizados a partir de 1990, né, quando a tecnologia permitiu o estudo do DNA. E esses testes, eles têm uma precisão de 99,99%. Os casos de imprecisão são os casos dos gêmeos univitelinos, que têm a mesma informação genética. Então, nesse caso, suponhamos que fosse para identificar uma pessoa que tenha realizado um crime, né? Se eles forem gêmeos univitelinos, não tem como saber qual dos irmãos cometeu, porque o material genético é idêntico, ok? Esses testes, eles utilizam amostras de pele, de sangue, raiz do cabelo, o esperma, né? Então, essas secreções biológicas, né, esse material biológico, ele é utilizado porque é possível encontrar células nesse material e dessas células fazer a extração do DNA para que esse DNA possa ser analisado. Essa análise depende de um método chamado eletroforese, que é um método que é utilizado na identificação do DNA. Então, é feita uma comparação entre estruturas, né, entre estruturas que são chamadas de bandas. Como é que isso funciona? O material genético é colocado em contato com determinadas enzimas e essas enzimas, elas cortam esse material genético em algumas partes, em alguns fragmentos. Esses fragmentos todos cortados, eles são utilizados no método da eletroforese e o resultado da eletroforese é um padrão de bandas como esse aqui da imagem. Talvez vocês já tenham visto isso em filmes ou CSI, nessas séries aparece, né, um material como esse aqui. Então, essas bandas, ou seja, esses tracinhos que aparecem aqui, eles representam os trechos do DNA daquele indivíduo, né, que foi cortado, ou seja, os fragmentos cortados pelas enzimas no material genético daquele indivíduo. Então, suponhamos, nessa imagem aqui nós temos o quê? A gente quer identificar qual dessas 4 crianças, então criança 1, 2, 3 e 4, qual dessas 4 é filha desse pai, tá? Então, aqui você observa o pai, aqui você observa, né? Perdão, o material genético do pai, o material genético da mãe, né? E quem vai ter aqui como a comparação mais próxima ao material genético desse pai.
Então, isso é comparado através das bandas. Observa. No pai, você observa que ele tem essa banda alta aqui. Qual dessas 4 crianças tem essa banda alta semelhante ao pai? A criança número 1. O pai tem essa banda nessa altura aqui, intermediária. A criança número 2 também tem essa mesma banda. O pai tem essa outra banda azul aqui também nessa altura intermediária. A criança número 2 tem essa banda também. Banda mais baixa, né, aqui do pai. Criança número 2 também tem. E banda na região terminal aqui, a bandinha mais lenta, as crianças número 1, 2 e 3 também apresentam. Então, observa que quando você compara o material genético dessas 4 crianças com o material genético desse pai, a gente observa que a criança 1, a criança 2 e a criança 3 apresentam trechos, ou seja, apresentam bandas semelhantes a esse pai, mas a criança 4 não apresenta. Olha o material genético da mãe. A criança 1 tem bandas semelhantes, olha aqui, essa e a criança 2 também tem bandas semelhantes, essa aqui de cima e essas aqui de baixo. A criança 3. A criança 2 não tem bandas semelhantes. Então, o que a gente pode dizer desse resultado? As crianças 1, 2 e 3 são filhas desse homem, mas a criança 2 é filha desse homem não com essa mulher. A criança 1 e 2 é filha desse homem com essa mulher. A criança 4 nem é filha desse homem, nem é filha dessa mulher. Então, se isso daqui é uma família, né, a gente pode dizer que a criança 1 e a criança 2 são filhos biológicos desse casal. Errei de novo, perdão, gente. A criança 1 e a criança 3 são filhos biológicos desse casal. A criança 2 é filha apenas do pai, né? Então, suponhamos, pode ser filha desse homem de um outro casamento, né? E a criança 4 não é filha biológica, né? Não é filho biológico desse casal, pode ter sido uma criança adotada. Então, observa que o resultado da análise de DNA nos possibilita todas essas observações. Para a gente terminar, transgênicos, né? Os transgênicos, eles são organismos que recebem e passam a conter o DNA vindo de outro ser vivo. Eles também podem ser chamados de organismos geneticamente modificados, ok? Quando a gente observa algum material, algum alimento, né? Por exemplo, que contenha um transgênico, ele aparece com esse símbolozinho aqui. Vocês observam isso, por exemplo, nesses biscoitos do tipo Fandango, Cheetos, né? Vocês vão ver que aparece esse símbolo, tá? A terapia gênica é uma terapia onde há a inserção de um determinado gene em células vivas. Então, a terapia gênica ela serve para a prevenção e a promoção de algum tipo de tratamento e, em alguns casos, é possível a cura de algumas doenças. Existem 3 modalidades de terapia gênica: a substituição de genes mutantes, a inativação ou correção desses genes mutantes e a marcação de células doentes para que essas células marcadas possam ser detectadas pelo sistema imune, para que elas possam ser destruídas, tá? Então, atualmente, essa terapia gênica tem sido testada para casos de hemofilia, retinite pigmentosa e leucemia. Essa imagem aqui mostra, de uma forma bastante simplificada, como é que a terapia gênica é feita. Então, um gene normal para aquela determinada condição, né? Ele é inserido dentro de um vírus,
Esse vírus, ele vai infectar a célula. Quando ele infecta a célula, ele transfere o material genético dele para o material genético da célula. Essa célula com esse gene, inserido, né? Ela vai ser injetada na medula óssea vermelha do paciente que vai sofrer a terapia gênica, para que ele possa, por exemplo, ter a produção das células sanguíneas. Aqui a gente está vendo um exemplo como se fosse o caso de leucemia. A clonagem é uma técnica onde é possível a produção de um organismo geneticamente idêntico ao organismo original. Essa clonagem, ela ocorre no processo de reprodução assexuada de alguns organismos. E ela ficou bastante famosa com a ovelha Dolly, que foi o primeiro mamífero aí a ser clonado. Então aqui, para quem tiver curiosidade, estão as etapas que foram feitas para a clonagem da ovelha Dolly. Também é possível realizar a clonagem em plantas, e isso é bastante comum na agricultura, que é essa técnica aqui chamada de enxertia. Então, observa que, né, fragmentos de duas plantas distintas, esses fragmentos eles são colocados juntos, ó, e aqui amarradinho para que esse fragmento do alto aqui, digamos assim, né, ele possa seguir o seu desenvolvimento. Existem também os casos de clonagem terapêutica, né, onde são produzidas células pluripotentes para que essas células possam ser utilizadas em pacientes doentes ou em situações onde se precise dessas células para que elas se diferenciem, formando diferentes tipos de tecidos, tá? Por último, a última questão tratada é a questão da bioética. O que é a bioética? São os princípios que regem as decisões e os comportamentos dos seres humanos. Então, quando a gente fala na bioética, para todas essas questões relacionadas, né, a essa dita revolução genética, essa bioética está relacionada com o quê? Com os debates sobre as implicações éticas desses avanços genéticos, né? Então, muitos desses avanços, eles podem ser questionados a respeito dos princípios éticos, e isso é chamado de bioética. Tá legal, gente? Essa aula foi um pouquinho maior, porque ela traz muita informação. O restante das orientações, das atividades, dos exercícios, vai estar lá no roteirinho de aula no Google Class, tá ok? No mais é isso. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Semana que vem a gente se encontra.